Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez, já estamos de volta. Hoje é uma segunda-feira, dia 20 de dezembro. E as indefinições seguem para essa semana. Hoje é dia de muitas definições sobre votações, sobre orçamento para o próximo ano, mas mesmo assim perguntado, vários parlamentares dizem que tem muita coisa que vai ficar só para o próximo ano. Vetos do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, que deveria ser definido, infelizmente só vai ficar para 2022. O Auxílio Brasil, muita gente pergunta, de fato o retroativo deve sair em janeiro? Tem que sair em janeiro. De fato, o Auxílio Brasil, os novos beneficiários, será que realmente vão entrar em janeiro? Tem que entrar em janeiro, aproximadamente 3 milhões de novos beneficiários. E o gás dos brasileiros? Estamos aguardando. Essa é uma semana decisiva, uma semana importante, e aí a gente está aguardando a apresentação, a divulgação de forma oficial por parte do ministro João Romanetto da Cidadania, que ele poderá já anunciar essa semana a liberação do gás dos brasileiros. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejo um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Bora trabalhar? Logo nesse início de vídeo, olha, o governo não avança em reformas e só consegue vitórias após aliança com o Centrão. Para o próximo ano, o presidente Arthur Lira sinaliza que irá pautar, antes que a corrida eleitoral comece, discussões complexas. Entre elas, é uma mudança bastante polêmica. Está aí a situação do sistema do governo para o semipresidencialismo. Poderá ser definido isso. O ano legislativo chegou ao final com uma enxurrada de textos aprovados por parlamentares da Câmara e do Senado Federal em uma corrida contra o tempo, porém, vários vetos que deveriam ser analisados pelo Congresso só será definido no próximo ano. Bem, a prioridade do Congresso nos últimos dias desse ano era aprovar o que faltava da PEC dos precatórios, pauta mais importante para o governo federal nesse segundo semestre. O texto foi promulgado e agora o governo terá mais de 106 bilhões de reais no orçamento do próximo ano para gastar, por exemplo, com o Auxílio Brasil, o novo programa do governo, programa oficial, programa de assistência social, programa que substitui o antigo Bolsa Família, e outras medidas voltadas para as camadas mais pobres da sociedade e famílias mais vulneráveis. Bem, a aprovação foi um esforço conjunto dos presidentes da Câmara, o Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O deputado foi o principal braço, principal articulador, o principal braço do governo no Congresso esse ano e conseguiu justamente articular para aprovar projetos, apesar das dificuldades de relacionamento do presidente Bolsonaro e também de alguns dos seus auxiliares, como a casa da qual faz parte por aproximadamente 30 anos. Para o próximo ano, o presidente Arthur Lira, da Câmara, irá sinalizar que vai pautar, antes que a corrida eleitoral comece, discussões complexas. Entre elas, está previsto a mudança do sistema de governo para o semipresidencialismo, que começaria a vigorar em 2030. Outra pauta que pode andar arrepia os conservadores, que é a do cultivo de cannabis para uso medicinal veterinário, científico e industrial. Nos bastidores, o Arthur Lira tem afirmado que o tema não pode mais esperar. Entre partidos à base, o que se comenta é que a falta de avanço em algumas pautas tem a ver, sobretudo, com a inabilidade do governo no trato com o Congresso, mas pesaram também os efeitos da pandemia, que fizeram com que os parlamentares deixassem de participar presencialmente da vida do Legislativo. Na Câmara Federal, apenas no final do terceiro trimestre, o que chama a atenção é justamente onde foi o momento onde a presença foi mais maciça por parte desses parlamentares. Hoje, por exemplo, é uma segunda-feira, dia 20 de dezembro, vai rolar muitos debates sobre a questão do orçamento para o próximo ano. E aí, muita coisa ainda poderá ser definida. Bem, a pandemia prejudicou muito o Legislativo
com muitas discussões online, a gente perde o foco e aquela capacidade de articulação. Acho que até avançou bem na pandemia, tanto o Senado quanto a Câmara vem fazendo o seu papel, não atrapalhando o governo federal. Mas a partir de agora, Bolsonaro está concentrado em conversar com o seu eleitorado mais radical. Quem disse isso foi o deputado Fausto Pinato, de São Paulo, que é vice-líder do PP na Câmara. Sobre a questão dos recursos, por sinal, não foi somente o trabalho remoto que fez que decisões parlamentares fossem proteladas. A CPI da Covid, que durou aproximadamente 5 meses, deixou Senado e Câmara de fôlego suspenso pois muito do que foi levantado pela comissão trouxe imensos prejuízos para o governo e também dificuldades para a base. Foi a partir daí que o presidente Bolsonaro precisou lançar mão do único recurso que resta aos presidentes enfraquecidos que pretendam dar sobrevida à administração que chefiam, coligar-se ao centrão e trazendo seus cardeais para o coração do governo. No caso, o senador Ciro Nogueira, do Piauí, que, de integrante da tropa de choque na CPI, fez um voo sem escalar para a Casa Civil. Antes, Bolsonaro trouxera a deputada Flávia Arruda, do Distrito Federal, muito ligada a Arthur Lira, para a Secretaria de Governo, que cuida do relacionamento do Palácio do Planalto com o Congresso. A partir daí, a estrada ficou um pouco mais pavimentada para o governo conseguir expressivas vitórias, como o da aprovação da PEC dos precatórios, a PEC 23 e a 46, que beneficia e permanece e faz o Auxílio Brasil se tornar um programa permanente. E aí também a confirmação dos R$400. Tudo isso foi muita conversa, muito debate para poder chegar a esse ponto. Você sabia que era um projeto que estava para ser rejeitado no Congresso? Se não fosse essas parcerias, se não fosse essas trocas de cargos, essas liberações de emendas, os R$400 do Auxílio Brasil não deveria, ou pelo menos não iria passar? Essa é a previsão. Muitos acordos, muitas emendas e emendas caríssimas rolou nesses acordos para poder o governo ter a vitória. Bem, lembro que entre o desejo e a confirmação há uma grande distância, pois os esforços do presidente Bolsonaro estarão completamente voltados para a reeleição. Isso representa que tudo mais cairá para baixo no ranking de prioridades, inclusive reformas com as quais o governo jamais se empenhou que fossem aprovadas, como é o caso da administração e também da tributária. Bolsonaro é contra a administrativa, e a tributária não existe. Não existe isso, e aí não existe isso de não querer votar. Por exemplo, não é o que não tem, é o que votar. No ano que vem, a gente pode esquecer as reformas. Teremos votações de pautas secundárias. Quem disse isso foi o vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, do Amazonas. E aí são os problemas aparecendo. Para você ter ideia, para o cientista político André Rosa, é natural que o governo federal não tenha apostado nas reformas administrativa e tributária no ano que antecedeu o período eleitoral, já que poderiam criar problemas tanto com setores do empresariado quanto com os servidores públicos. Isso porque, no primeiro caso, ainda há um bom percentual que apoia o presidente. E no segundo, Bolsonaro quer trazer o funcionalismo para perto, oferecendo vantagens e um aumento salarial que ameaça explodir o orçamento do próximo ano. Com a popularidade em baixa, seria suicídio político. E disse isso o próprio especialista Rosa. Bem, o que a gente vai acompanhar daqui para frente são muitos projetos, muitas ferramentas que o governo tem a máquina na mão, justamente para trazer esses servidores, esses militares e, consequentemente, as famílias dessas categorias para passar a apoiar o presidente numa segunda eleição, tentando justamente a reeleição. Daqui para frente, mudanças e mais mudanças irão acontecer. Daqui para frente, mais acordos vão aparecer com mais velocidade. Daqui para frente, o que tiver disponível do governo, as ferramentas serão aprovadas, apresentadas para poder ajudar a população. Tudo isso não é porque quer ajudar o povo, não. Tudo isso é porque está pensando na sua reeleição. Casos como esse, R$400 do Auxílio Brasil. Ontem,
domingo, dia 19, saiu uma manchete através do jornalista do jornal o Globo, o Lauro Bonjardim, dizendo que agora o governo pensa e a pressão é grande para que a popularidade do presidente Bolsonaro possa avançar de uma forma mais rápida, aumentar, fazendo com que o Auxílio Brasil de R$400, depois do recesso, ou seja, lá para o mês de março, abril, eles consigam aumentar para R$600. Poderá ser uma briga com o próprio ministro Paulo Guedes, que já disse que está no limite para pagar os R$400. Imagina 600, mas é o que está sendo comentado. Inclusive, o próprio presidente do PL, o senhor Valdemar, e toda a sua equipe já pressionam o presidente. São várias ferramentas que estão sendo apresentadas e uma delas que está chamando a atenção é essa: aumente o auxílio do próximo ano de R$400 para R$600 para alavancar apoio. E outra coisa, confirme o mais rápido possível a entrada desses novos beneficiários do Auxílio Brasil, que é o caso dos 3 milhões de beneficiários que já poderão entrar agora em janeiro, que está bem encaminhado. Isso poderá acontecer de fato. Zerar a fila de espera, também tem a questão do retroativo, aquela diferença que o governo não pagou no mês de novembro, está bem encaminhado, deverá também ser pago em janeiro. Tudo isso são ferramentas, apesar que sobre esse retroativo o governo não é obrigado a pagar. Não tem em lugar nenhum, mas em lugar nenhum mesmo, nenhuma lei que obriga o governo a pagar. Mas é aquela coisa, o presidente prometeu e agora está em campanha. A campanha já começou, campanha eleitoral para ele. E aí seria uma forma de honrar os seus compromissos, de honrar a sua promessa. Então pode se preparar que a tendência é essa: pagar o retroativo a 13 milhões e 200 mil famílias em dezembro junto com os R$400. Muita gente vai receber seus 700, 750, 650, afinal, o que faltou em novembro, o governo deve pagar em janeiro. Essa semana estamos aguardando a confirmação, finalmente, do início da liberação do gás dos brasileiros a 5 milhões e 500 mil famílias. É mais uma ferramenta que o governo está trabalhando. Um tiro que saiu pela culatra, que muita gente começa a especular, foi sobre a questão da Itapemirim. Vocês lembram? A Itapemirim, simplesmente, que era empresa de ônibus, passou a fazer voos, trabalhar também aí no Brasil, né, os serviços aéreos. Acontece que simplesmente, nesse final de semana, a Itapemirim pediu um tempo para se reestruturar de forma interna. Resultado, ele simplesmente pediu esse prazo, suspendeu temporariamente todas as operações de aviação por uma reestruturação interna, e aí o que está acontecendo? Está repercutindo um vídeo do próprio presidente Bolsonaro, um período do ano passado, em que ele estava apresentando, junto com o ministro, toda essa situação, né? O que acontece? A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, suspendeu o certificado de operador aéreo da ITA, Transportes Aéreos. Sem esse documento, a Itapemirim Aéreos, né, a empresa agora não poderá voltar a voar. Informação, inclusive, foi confirmada pelo próprio jornalista, colunista Lauro Jardim, do jornal Globo. E aí é um problema, porque foi lançado na época com apoio do presidente e também do ministro. E agora está uma repercussão. A empresa Itapemirim fechou e, na época, tinha fechado com o presidente Bolsonaro. Ou seja, é uma repercussão. Muita gente disse, mas isso não tem nada a ver. A empresa fechou porque há argumentos de que ele está investindo lá na Europa, mais de 6 bilhões de reais. Enquanto isso, salários atrasados, calote aqui no Brasil. O que tem a ver com o presidente Bolsonaro? Tem algo a ver? Bem, é a notícia que está rolando, que está sendo repercutida em todo o Brasil e poderia estar aumentando o número de voos, poderia estar dando mais empregos. Infelizmente, a Itapemirim Aéreos, né, a empresa aérea, agora está dando prejuízo. Fechou, perdeu agora a licença para voar no Brasil e isso está respingando na imagem do presidente Bolsonaro. Daqui para frente, você vai acompanhar muitas notícias falando sobre isso. Itapemirim fechou, mas tinha o apoio do governo federal no ano passado. O que é que tem a ver? Estamos com as campanhas, você que está com a gente, você que quer receber o seu retroativo, você que quer participar para que o governo possa confirmar o auxílio emergencial, ainda dá tempo, é uma chance e enquanto há chance, há esperança.
Primeiro plano, né? Essa campanha que estamos fazendo é sobre o retroativo. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Tá vendo aqui? Hashtag quero meu retroativo. Se você deseja que o governo pague de fato esse retroativo em janeiro, compartilhe esse vídeo e comenta. Quero meu retroativo. Tudo junto. Hashtag quero meu retroativo, tá? Você compartilha no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo. Isso aqui é para que o governo de fato pague a diferença do mês de novembro a 13 milhões e 200 mil famílias em janeiro. Hashtag quero meu retroativo. A outra campanha fala sobre o auxílio emergencial. Hashtag auxílio emergencial para 25 milhões. Esses 25 milhões são aqueles que ficaram de fora. Receberam em outubro a 7ª e última parcela, quando encerrou o auxílio emergencial, porém, agora, vários parlamentares estão pressionando o presidente para que ele possa fazer isso, prorrogar o auxílio pelo menos um mês para esse público, 25 milhões. É possível? Pequena chance, mas ainda é possível. Hashtag auxílio emergencial para 25 milhões. Se você deseja isso, então compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. Se há uma possibilidade, então vamos com ela. É uma questão de opinião pública, de forma ordeira, a gente pode participar pressionando também. Então compartilha, comenta no vídeo, marca aí as pessoas que você conhece, inclusive os parlamentares, tá bom? Tô lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Só lembrar que hoje tá aí a continuação dos pagamentos para o Auxílio Brasil. Então hoje segue os pagamentos, hoje é dia 20, hoje estão recebendo aí o pessoal do final do NIS 7, amanhã dia 21, final NIS 8, quarta-feira dia 22, final do NIS 9 e encerra quinta-feira, dia 23 de dezembro com o final do NIS 0. R$400, poderá ficar R$600, pelo menos é isso que está sendo repercutido, ventilado, segundo o colunista da Globo, né? E a gente vai acompanhar isso de perto. Poderá, porque será uma ferramenta forte, aumentar os valores. Isso baseado no ano passado, quando o governo pagava R$600 e pagava R$1.200 para os mães-chefes, simplesmente a popularidade do presidente disparou. Se as eleições fossem o ano passado, ele teria levado. Só que agora mudou tudo. Por isso, parlamentares estão pedindo para o presidente e está sendo ventilado e a gente vai acompanhar isso de perto. Todas as possibilidades que poderão acontecer, então a gente vai estar acompanhando aqui. Você acha que pode ser uma saída? O governo aumentar para R$600 o Auxílio Brasil, esse ano, lá para o mês de março, abril? Dá a tua opinião. Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Ótima semana. Tchau, tchau.